Bom dia, boa tarde ou boa noite, né? Esse vídeo vai passar em tudo que é lugar, né? O canal é pequeno, mas o canal tem espectadores em vários locais. Vou aqui falar, né? O Dades Pereira, né? No canal Cruzeiro de Raposo. Vou falar aqui de Cruzeiro e Santos, né? Que joga amanhã. Também falar de Libertadores. Para isso, eu vou fazer um react ao Seleção Sport TV, falando sobre os grupos da Libertadores, um pedaço só, né? Claro. E vou também trazer o Sport F, um trecho da entrevista do Pedro Lourenço, falando sobre o jogo do Santos e depois entrando na questão Arthur Jorge e no que espera do Arthur Jorge, o que o Arthur Jorge espera do Cruzeiro, né? Vamos assistir aí esses vídeos. Ao final de cada vídeo tem a minha análise e ao final, né, a gente pincela o contexto. Mas peço que deixe like, comente, compartilhe. Inscreva no canal, né? O canal faltam 20 e poucas pessoas para bater mais uma meta. Conto com vocês. E compras também nas plataformas Mercado Livre, Shopee, Magazine Luiza e outras, né? São vários links aqui. Você entra no link, vai na lupa, seleciona o produto que você quer e você encontra preços bons, qualidade e ajuda os canais. Mas vamos ao futebol, assistam aí os vídeos. E de outros dois times que também estão muito envolvidos em outros assuntos são Santos e Cruzeiro. E aí a questão é a mesma, a troca de técnico. O Marcelo Teixeira falou comigo aqui de manhã no Sport Center 1, explicou o porquê da saída do Vojvoda, o porquê da contratação do Cuca. O nosso Daniel Bocato também participou dessa entrevista. E o André conversou muito com o pessoal do Cruzeiro também para falar sobre o Arthur Jorge, né, André? O Arthur Jorge ainda não foi anunciado por uma questão muito simples, mas assim, ela acaba tendo uma repercussão muito grande, porque afinal de contas no Catar o país está em guerra e a saída do país é muito complicada. Inclusive o Cruzeiro já tentou 2 vezes comprar passagem para o Arthur Jorge, para ele vir para o Brasil, e as 2 vezes as passagens acaba confirmando a passagem, mas aí a passagem sai do roteiro. A reserva cai. Então, assim, está muito difícil a questão aérea para o Arthur Jorge. Então, assim, o Cruzeiro espera o Arthur Jorge sábado em Belo Horizonte para ele assistir o jogo contra o Cruzeiro no domingo no Mineirão, contra o Santos, mas ainda não está confirmado. Então, por isso, o anúncio está pronto, né? A comunicação está toda feita, falta esse detalhe que é um detalhe importante para o Arthur Jorge ser anunciado oficialmente pelo clube como novo técnico. Mas assim, André, obrigado à ESPN. Para a gente é um prazer enorme estar aqui hoje, né, representando o Cruzeiro, de volta à Libertadores depois de alguns anos. E a expectativa nossa é como todos os classificados da Libertadores, então são jogos de alto nível, uma competição que exige muito mental, exige muito de um elenco qualificado, e a gente entra nessa Libertadores já preparado para o sorteio, e as equipes que vão ser sorteadas para o nosso grupo a gente vai encarar com a maior seriedade possível para trazer de novo o Cruzeiro de volta à Libertadores, que é o lugar onde ele merece e nunca deveria ter saído. O torcedor cobra muito no Mineirão, onde o Cruzeiro vai jogar, na rua, em Belo Horizonte, essa figura que o Cruzeiro sempre foi, que é campeão de Libertadores, que está acostumado a títulos e tal, o torcedor cobra muito isso? Não só o torcedor, mas a gente mesmo, né? O Cruzeiro é um dos gigantes da América do Sul, né? Então é difícil você ver uma Copa Libertadores sem o Cruzeiro, então o Cruzeiro retornando essa competição tão importante para o continente. E para a gente é uma honra estar aqui hoje para representar. E o Cruzeiro que agora tem um campeão de Libertadores no comando. Obviamente ainda não teve o anúncio oficial, existem várias questões que precisam ser resolvidas, mas o que dá para falar dessa grande contratação que o Cruzeiro faz, desse grande treinador que é campeão brasileiro, que é campeão de Libertadores e que agora vai vestir o escudo azul. O que a gente pode falar é que as negociações estão muito bem avançadas. A gente está agora na fase de documentação, né, de assinatura de contrato, para a gente receber um novo treinador aí o mais rápido possível, talvez ainda no final de semana, para a gente ter ele à disposição aí pós-data FIFA, para iniciar um trabalho, um novo ciclo. A gente acredita muito no trabalho
do Arthur e espera ter um desfecho feliz aí o mais rápido possível para a gente poder anunciar para o nosso torcedor. O que foi determinante na busca pelo Arthur Jorge, por ele ter se tornado o plano A, nesse momento em que o Cruzeiro, óbvio que ninguém contrata treinador pensando em demitir, mas trocas aconteceram. O que foi determinante para a escolha do Arthur Jorge nesse momento? A gente, quando faz o planejamento, né, quando trouxe a antiga comissão técnica, a gente nunca espera ter que fazer uma demissão, né? Então, através dos nossos resultados e do desempenho, a gente optou pela troca. E o Arthur Jorge foi o plano A, né? O nosso único nome que a gente entrou em negociação para trazer. A gente acredita muito no trabalho, na experiência dele na própria competição, na Copa Libertadores, campeão brasileiro. Então, para a gente é de extrema grandiosidade ter um treinador que tem características que se assemelham ao nosso elenco. Então a busca foi nesse sentido, o que o nosso elenco é capaz de fazer nas mãos do Arthur Jorge. E a gente espera ter um desfecho feliz aí para poder anunciá-lo e ele já iniciar os trabalhos. Como foram essas conversas no sentido assim de o que vocês falaram para ele do projeto esportivo do Cruzeiro e o que vocês ouviram dele nesse retorno agora que é o futebol brasileiro? A gente apresentou para ele o projeto Cruzeiro, né? Um projeto de longo prazo, um projeto que vem bem de encontro que o Arthur Jorge busca no futebol brasileiro, no futebol mundial. Um projeto sólido, um projeto que dá para ele a estrutura para ele trabalhar, desenvolver o trabalho dele, o melhor futebol. E ele está super animado, ele está super feliz desse desfecho seja feliz o mais rápido possível. Ele quer voltar ao futebol brasileiro. Ele está com muita vontade de chegar aqui e fazer um bom trabalho, como ele fez no passado, repetir aqui também no Cruzeiro. O torcedor quer saber, tá? Não sou eu que quero saber, Pedro. Ele já pediu alguns reforços? Já analisou o elenco? Ele já tem todo o nosso elenco, né? A gente ainda não falou de reforços, mas ele já tem todo o nosso elenco já nas mãos, já tem características de cada atleta, perfil de cada atleta, então está nas mãos dele agora. Pois é, né? A gente começa, né, com o vídeo, o rapaz falando que do Santos e Cruzeiro envolvidos no jogo de amanhã, né? O Cruzeiro, né, tem a volta provável de Caio Jorge, né? Matheus Pereira, que cumpriu suspensão, muito importante, né? E novamente, né, o Wesley no comando do time, e na expectativa, né, de Arthur Jorge estar. Eu estou falando aqui agora para vocês, de repente o Arthur Jorge está chegando aí, né? A gente não sabe. Eu sinceramente ainda acho difícil ele chegar de dia agora, devido aos problemas lá do Golfo Pérsico, da Oriente Médio ali em geral, né? Vamos torcer para que ele consiga chegar, né? Às vezes, igual eu estou dizendo, às vezes ele já até está aí no Brasil, né? Ainda não sei, né? É um retorno difícil, né? Mas vai tudo estar certinho se Deus quiser, né? E eles falam, né, do Cruzeiro, e o Santos que está, né, reestreando o Cuca, né? O Cuca que roda para esse time tudo aí, está voltando ao Santos, né? E o Santos sem Neymar e sem Gabigol. O Gabigol, pelo fato de forças contratuais, e o Neymar deve ter alguma lesão, alguma coisa, né? Vive bichado, mas é um grande jogador, né? E é isso aí. Agora, o jogo muito importante para o Cruzeiro, é muito importante para o Cruzeiro, principalmente para os jogadores fazer uma grande performance, porque o técnico estando em campo ele já vai conhecer o elenco de perto, e de imagem você pode ter certeza que ele já estava assistindo vídeos do Cruzeiro. Esse papo de que só ficou sabendo agora, eu não acredito nisso, para mim já estava alinhavado há um mês isso, e ele estava assistindo, acompanhando, né? Tanto que ele já falou que conhece o elenco, né? Não tem dúvida nenhuma. Mas o repórter foi perguntado, né, se o Cruzeiro vai fazer contratações. É claro que vai, né? O Cruzeiro precisa de goleiro, o Cruzeiro precisa de zagueiro, o Cruzeiro precisa de um volante, o Cruzeiro precisa de um atacante, né? Completar o elenco, mas completar com qualidade. Então é isso aí, né? Agora, sobre Libertadores também ele falou, né, da volta do Cruzeiro à Libertadores, que é muito importante. O Cruzeiro é um gigante, não pode ficar fora da Libertadores. Também acho que não. A Libertadores sem o Cruzeiro tem uma conotação diferente, não é porque eu sou cruzeirense, não, é verdade, né? Grandes clubes marcam presença em grandes competições. Então, uma grande competição sem um time gigante, ela
perde um pouco o brilho, né? E o Cruzeiro voltou a brilhantar a competição, sem sombra de dúvida com relação a isso. Agora vamos ao vídeo do Seleção. Dá para passar, né? E moleza, baba, mamão com açúcar, como você quiser definir. Então estamos ali com os escudinhos. Sibila, onde você coloca o escudo do Flamengo? Vermelho, amarelo ou verde? No amarelo. Vou no acessível, porque apesar das viagens longas, entendo que é um grupo acessível para o Flamengo. Fluminense? Fluminense. Vou para a mesa dizendo, vou no verde. Não me parece tão baba, mas me parece o grupo tecnicamente mais fácil para um time brasileiro nessa Libertadores. Cruzeiro? Cruzeiro, grupo da morte. Cruzeiro lá em cima, lá no vermelhinho. E o Corinthians? Corinthians também vou de grupo da morte, com Santa Fé e Peñarol, e aí também há uma questão do futebol que o Corinthians está apresentando, né? O Flamengo está jogando mais bola que o Corinthians, então por isso eu vou de Corinthians no grupo da morte, entendendo que o Corinthians é um time hoje mais fraco que o do Flamengo. Palmeiras tem fama entre os torcedores rivais de ter sorte no sorteio, né? Aconteceu? Pois é, né? Nesse vídeo aí, né, os camaradas colocam os grupos de risco, né? Quem que está na zona da morte, quem está na zona tranquila, quem está pegou baba. Eu, sinceramente, particularmente, eu acho isso um absurdo, vou falar por quê. Eles colocar lá Flamengo, Palmeiras, né, tranquilo, né, Fluminense e Corinthians, intermediário, e Cruzeiro e Mirassol no sufoco. Olha, gente, vou ser sincero, vamos analisar aqui, ó, rapidão, grupo a grupo. Vamos imaginar o Flamengo, que eles acham que está lá no intermediário ali. Estudiantes, Cusco e Medellín. Olha, o Estudiantes é um gigante do futebol sul-americano. O Independiente Medellín é um grande time da Colômbia. E o Cusco aí realmente é o mais fraco. Você falar que o seu time é o melhor, que vai passar tranquilamente, é favorito contra Estudiantes e Medellín, é muita prepotência, muita. No caso do Fluminense, Bolívar, Laguaira e Rivadavia. Olha, Laguaira realmente é fraco, e o Bolívar também, mas tem um detalhe. O Bolívar, ele pode ser o divisor de água aí, porque esse Bolívar não é o mesmo Bolívar de 5 anos atrás, não. A gente viu o Bolívar ano passado dando trabalho tremendo para os clubes brasileiros, né? Sem contar que lá na Bolívia é muito difícil. Então, o Bolívar pode ser o divisor de água para líder de grupo aí entre Fluminense e Rivadavia. Ah, mas o Rivadavia é pequeno, mas o Rivadavia é o campeão da Copa Argentina e é um dos melhores times do futebol argentino hoje. E a gente sabe que jogar contra time argentino não é fácil. Então, realmente eu acho o grupo do Fluminense mais tranquilo. Cruzeiro, Boca, Católica e Barcelona. Esse é o grupo, tecnicamente, é o mais difícil mesmo, mas a gente não pode esquecer que dois clubes aqui, Cruzeiro e Boca Juniors, são tradicionalíssimos, né? E a Católica também é grande e o Barcelona é grande, mas não tem a tradição de Cruzeiro e Boca. Mas pode dar qualquer um deles aqui, né? Boca Juniors não está garantido e Cruzeiro não está garantido, assim como nenhum dos deles estão, né? Então é um grupo realmente mais difícil. Corinthians, Peñarol, Santa Fé e Platense. Olha, o que acontece é o seguinte, o Peñarol é o mais tradicional do grupo aqui, ó. O Corinthians não chega nem no calcanhar do Peñarol em termos de tradição. O Santa Fé e o Platense. O Platense hoje está entre os melhores times também da Argentina. Ah, mas e o Boca? O Boca não está com essa bola toda não, gente. O Boca é hoje um boquinha, né? A boca do Boca Juniors não é tão grande igual antes, não. O Boca está recuperando o time dele, mas tem vivido numa draga aí. Então o Peñarol, para mim, é até o líder, é o favorito desse grupo para mim. Não é o Corinthians, é o Peñarol, tá? Conhecendo o Peñarol, eu acho ele o favorito desse grupo. E o Santa Fé é um bom time, e o Platense também. Então eu acho o Corinthians também morte também. O Palmeiras tem o Cerro Porteño, o Júnior de Barranquilla e o Cristal. O Palmeiras é um grupo fácil, entre aspas. O Cerro Porteño é um time tradicional, o Júnior de Barranquilla, o futebol colombiano é muito bom e o Cristal é um time peruano muito bom, com tradição na competição.
Mirassol, Lanús, LDU e Always Red. O Always Red vai ser o divisor de águas aí da liderança entre os três aí, ó. Lanús, Mirassol e LDU. Vai ser uma briga de ferrenha desses três. Então, o que eu quero resumir nisso? Eu acho prepotente achar que tal time tem favoritismo, tal time vai nadar de braçada. Não vejo isso. Vejo uma Libertadores muito acirrada, muito puxada, né? E eu espero que o Cruzeiro contrate assim, alguns jogadores para reforçar esse elenco, para que a gente possa fazer uma grande Copa Libertadores, né? Vai ser dificílima essa Libertadores para o Cruzeiro, para o Mirassol, para todos. Anota o que eu estou falando aí. Vocês vão ver o Palmeiras tomando sufoco aí do Cerro Porteño, do Júnior e do Cristão. Pode anotar o que eu estou falando, né? Não é essa coisa toda, não. Até porque o futebol brasileiro esse ano está mostrando uma deficiência técnica muito grande. Os times não estão bem. Os times brasileiros não começaram o ano bem. Todos estão alternando bons e maus momentos. É isso que eu penso. Para o jogo de amanhã, espero que o Wesley mantenha o time que jogou, né? É lógico que voltando Caio Jorge, mantenha o time. Eu até falo mais. O Wanderson, se puder entrar no lugar ali de alguém ali no meio de campo ali, eu colocaria o Wanderson, tá? Ele deu mais liga no time. Então eu espero que o Cruzeiro faça um grande jogo amanhã e consiga vencer essa partida, que vai ser muito importante, esses dois jogos em casa, Santos e Vitória, o Cruzeiro vencer, para o Cruzeiro respirar na tabela e pegar prumo no campeonato. Um grande abraço, fui!